Olá, boa tarde a todos. Hoje vamos fazer uma pequena revisão sobre a montagem do sistema de infusão da bomba de insulina. Para tal, vamos começar então por relembrar a colocação da pilha na bomba para ligar a bomba de insulina, colocar com o polo positivo sempre para cima e depois vamos fechar a tampa com uma moeda, 10 ou 20 cêntimos, relembrando sempre que é essencial não socorrerem-se de material cortante, como por exemplo tesouras, facas, para fazer este movimento. Isto porque tudo o que seja pontiagudo irá danificar aqui a tampa da pilha e, portanto, poderemos ter aqui depois tampas danificadas e termos que nos socorrer do laboratório para obtermos nova tampa. Agora vamos começar então pelo enchimento do reservatório. Como é perceptível, nós temos aqui uma bolinha preta. Esta bolinha preta significa que há um aviso e quando ela está preenchida significa que tem que ser feito logo. Esta bolinha aparece quando há alguma obstrução da perfusão ou então quando nós temos o reservatório vazio, que é o que nós vemos aqui. Ele, quando estiver cheio, nesta seringa teremos 5 triângulos, cada triângulo corresponde a 25% da dose de insulina. Pronto. Então, começando por encher o reservatório, essencial é termos como material que vamos precisar os reservatórios, que é aqui que entra a insulina para ser perfundida na bomba. 2 frascos de insulina normais, da insulina ultra rápida que estejam a utilizar, Novorapid, a Pidra ou a Fiasp. A insulina deve estar à temperatura ambiente, portanto, de verão pode ser tirada 2 horas antes do frigorífico, de inverno até aconselhamos a retirar as ampolas no dia anterior à sua utilização. Isto porquê? Porque na diferença de temperatura vão-se formar mais bolhas e, portanto, vamos ter a questão das bolhas de ar, que é uma das maiores dificuldades deste tipo de perfusão. Vamos precisar então de 2 frascos de insulina, uma caneta que será um suporte para fazer a transferência da insulina para o reservatório e posteriormente vamos precisar do conjunto de infusão, nos quais nós podemos ter 3 opções. Aqui temos 2, o de ângulo variável para pessoas muito magras que têm essencialmente massa muscular e, portanto, o catéter entra no ângulo de 20 a 30 graus, que é auxiliado através deste aplicador, e temos o catéter de ângulo reto, que entra num ângulo de 90 graus, também associado com este aplicador. O outro catéter que existe é o da agulha de aço, que é utilizado em situações muito específicas, nomeadamente quando há alergia ao Teflon, que é o caso destes 2 catéteres. Estes 2 catéteres têm só a agulha para fazer a introdução do catéter, depois retiramos a agulha e fica o Teflon, como se fosse um catéter que nós colocamos nas veias. Deste modo, o catéter de agulha de aço é muito pouco utilizado, só excepcionalmente, ou então também é usado em crianças muito pequeninas, que não é o caso, que isto é uma consulta dirigida a pessoas adultas. Pelo que vamos fazer a exemplificação com um catéter com Teflon, que são mais confortáveis. Começando pelo enchimento do reservatório. Vamos tirar o reservatório do invólucro. Aqui temos o local onde vai ser introduzido o frasco de insulina para fazer o enchimento do reservatório e aqui temos o êmbolo. Fazer sempre este movimento, que é para verificar que isto está devidamente lubrificado, que às vezes pode vir com algum dano e, portanto, não estar funcionando. Colocamos então o frasco de insulina na agulha e a caneta facilita-nos na introdução da insulina e, fazendo um movimento mais firme, ajuda-nos na
quer na visualização, quer na formação de bolhas de ar. Pronto. Eu então verifiquei que aqui tenho uma bolha de insulina e sempre que eu vejo durante o processo de enchimento uma bolha de insulina, devo retirá-la. Como faço? Tiro o frasco da insulina, puxo para trás o êmbolo e vou ajudar a expulsar a bolha de insulina. Já está. Verifico ao olhar que há aqui uma bolha em baixo, também a devo retirar. E como é que faço? Com a ajuda dos dedos, vou mobilizá-la para cima, uma vez que com o peso molecular ela será mobilizada. Vou mobilizá-la para cima e vou voltar a fazer o enchimento. Aquilo que aconteceu do êmbolo cair, às vezes pode acontecer, é normal, pode não estar bem apertado e, portanto, ele pode cair. O que nós temos que fazer é voltar a enroscar. Agora vamos continuar o nosso enchimento. Voltamos a colocar o frasco da insulina e com a caneta vamos voltar a introduzir até aos 3 ml. E já cheguei onde eu queria que estivesse. Portanto, eu tenho a minha base do êmbolo por cima onde diz 3 ml, que são 300 unidades. Retiro o frasco da insulina e é para rejeitar. Agora vou desenroscar o êmbolo, sempre pensando que isto é de apertar, portanto vou desenroscar e nunca puxar. Se fizer o movimento de puxar, corro o risco de derramar insulina e vou retirar a agulha que tenho aqui, que me serviu simplesmente de auxílio para o enchimento do reservatório. Retiro a tampa e agora vou socorrer-me do catéter. Vou utilizar, por exemplo, vou demonstrar o catéter vertical, que é dos mais utilizados. Retiro o invólucro. Posso retirar já este papel, que é para enrolar o fio, e então aqui temos o chamado conjunto de infusão. Temos o catéter, que neste momento tem acoplado uma agulha para a sua inserção, e temos aqui o prolongador, que vai fazer a ligação do catéter ao reservatório, que estará colocado na bomba, e eu vou agora, antes de introduzir o reservatório na bomba, vou conectar, fazer um movimento para baixo e rodar e fazer este movimento. Este movimento garante-me que está bem ajustado e, portanto, não há o risco de sair. Isto porque a insulina, devido às suas características, quando derrama em algum local, cola. Portanto, vocês com certeza já terão tido essa experiência de com a caneta, por exemplo, de insulina, ao derramar insulina na mão, os dedos ficam colados. Pelo que devemos sempre evitar o derrame de insulina na bomba, porque depois corremos o risco de, quando quisermos retirar o reservatório, ele estar colado à bomba de insulina, precisamente por isso, porque houve um derrame de insulina, a insulina cristalizou e, portanto, ficou colado. Agora, vamos precisar da nossa bomba novamente e vamos então introduzir o reservatório. Importante é que não chega só chegar
aqui e introduzir aqui o reservatório. Primeiro vamos ter que dizer à bomba de insulina que queremos trocar o reservatório. Então vamos fazer ACT. Aqui neste momento ela está-me a pedir para configurar a hora. Eu vou fazer isso, uma vez que eu a liguei agora, que é o formato de 24 horas que eu quero. Vou definir a data e a hora, que são 14 horas. Botão superior para aumentar. ACT para passar para os minutos. Botão inferior para diminuir. E vamos pôr 14 horas. ACT. A seguir pede-nos o ano. 2022. ACT. E vamos pôr o mês. Junho. E o dia. Dia 20. ACT. Portanto, e ele a seguir pergunta-nos se temos a data e a hora certas efetivamente. Eu vou dizer que sim à bomba. ACT. Ok? E portanto, já tenho na minha bomba de insulina a hora definida. Aqui temos a pilha, é o símbolo da pilha, pus uma pilha nova, portanto está cheia. Cada 25% que ela vai perdendo vai desaparecendo um retângulo aqui dentro da pilha. Temos a hora, temos a bolinha cheia porque não temos reservatório na bomba de insulina e temos o símbolo do reservatório. Agora então, vamos procurar a função para colocar o reservatório na bomba de insulina. Mais uma vez, para aceder ao menu da bomba, botão ACT. E ela automaticamente está-me a dizer rebobinar. O rebobinar nada mais do que é o recolher do êmbolo que nós temos aqui, que faz com que haja a perfusão de insulina. É como se fosse na caneta de insulina. Na caneta de insulina também temos um êmbolo que empurra a base do frasco que lá está, para que a insulina possa ser administrada. Aqui é a mesma coisa, portanto, vamos fazer ACT, que eu quero rebobinar. E ouve-se este barulho que é precisamente a recolha do êmbolo aqui, nesta zona do reservatório. A bomba, ela própria faz o ajuste do êmbolo, nós só temos que aguardar que ela faça o rebobinar completo e só quando ela nos der indicação é que colocamos o reservatório dentro da bomba. Pronto. Agora diz-nos, a informação que ela nos dá é que o rebobinar está completo, portanto vamos passar para o passo seguinte, que diz colocar e bloquear o reservatório da bomba. E eu vou pegar então no meu reservatório e vou introduzi-lo assim, tendo o cuidado de o introduzir na vertical. Na vertical e porquê? Porque se ele estiver assim, durante agora o enchimento do prolongador, se existirem bolhas de ar cá em cima, elas irão sair pela gravidade. Se as bolhas de ar, se eu mantiver a bomba na horizontal, as bombas vão se deslocar aqui para o fundo do reservatório e são mais difíceis de retirar. Pronto, depois de colocar o reservatório, vou dizer que sim, que já coloquei um reservatório na bomba de insulina. E pergunta-me se eu quero encher o tubo. E eu vou dizer que sim. Depois de fazer, e então tenho que pressionar no ACT até ver cair insulina ali na extremidade da ponta do catéter. Se eu vir a cair insulina, significa que o enchimento está completo. Mediante isto, também tenho que verificar sempre, olhar para o meu reservatório, a ver se existe qualquer tipo de
bolha a dar pelo meio, assim como para o meu fio, se encontro qualquer bolha a dar. Não encontrando bolha a dar, vou dizer que sim, que o enchimento está completo. E então o que a bomba me diz é para carregar no botão para andar para trás, no ESC, quando o enchimento estiver completo. Então vou fazer ESC e a bomba vai-me perguntar se vê gotas no final do tubo. Portanto, aqui na extremidade do catéter, eu vou selecionar que sim e vou imprimir o botão ACT. Pronto. De seguida, o que ela me diz é encher cânula. Encher cânula. Isto que nós temos aqui, os catéteres, portanto, são cânulas revestidas de teflão e, como eu referi anteriormente, têm uma agulha só para a sua introdução. O enchimento da cânula devemos fazer sempre após a colocação do catéter no corpo. Só nessa altura é que fazemos o enchimento da cânula, porque se eu fizer agora o que eu tenho aqui, tenho uma agulha a ocupar espaço e, portanto, eu na realidade não farei enchimento nenhum. Quais as consequências de não fazer um enchimento da cânula? Se eu não fizer enchimento da cânula, as primeiras doses de insulina que vão entrar, que a bomba vai administrar, ficarão no catéter, porque o catéter está com ar. Não tem qualquer implicação para o vosso corpo, não há riscos. A única questão aqui que se impõe é o facto de que, ao estar a entrar a insulina para o catéter e não estar a haver uma perfusão efetiva de insulina, na prática é como se estivessem sem a bomba convosco, que a bomba estivesse desligada. O que é que poderá advir disso? Uma hiperglicemia, ok? Portanto, o enchimento da cânula é essencial. Não vai de modo algum provocar hipoglicemias, porque as doses que são aconselhadas são as doses adaptadas para encher a cânula exclusivamente. Ao contrário, se não fizermos esse passo, vamos correr o risco de seguida termos uma hiperglicemia, portanto uma glicemia alta. Muitas vezes não conseguimos entender porque não comemos algo de diferente, porque nós nos esquecemos de fazer o bolos de correção ou o bolos da refeição e de repente aparece um valor alto e não conseguimos saber porquê. Então temos que analisar os passos que fizemos e se eventualmente fizermos uma troca de catéter, há o risco de não termos feito um enchimento de cânula. A bomba permite-nos ter essa informação, se houve ou não, ou seja, a bomba dá-nos esta garantia, tudo o que está registado foi efetivamente administrado. O que não estiver registado não foi. Muitas vezes podemos começar a programar alguma coisa na bomba, mas somos interrompidos, por exemplo, pelo toque do telemóvel, por alguém que nos vem dizer alguma coisa e não efetuamos a tarefa até ao final e a bomba não administra. Portanto, isto é uma das grandes vantagens em relação à terapêutica com a caneta. Com a caneta ficamos na dúvida, administrei ou não administrei? E nessa situação eu não vou administrar porque corro o risco de estar a duplicar a dose de insulina. No caso da bomba, não precisamos de ter medo. Vamos aos registros da bomba, vamos à memória. Se ela estiver lá registado que àquela hora foi dado aquele bolos, é porque efetivamente administrou. Se não tiver registado, não administrou. Eu até posso ter iniciado a programação, mas não finalizei, não dei a ordem para administrar. Agora, como vamos aplicar o catéter? Que é uma das grandes dúvidas e ansiedades desta terapêutica, porque embora tenham muita experiência com canetas de insulina, isto é sempre algo novo, certo? Portanto, como é que eu vou agora colocar um catéter no meu corpo? Temos sempre, ele pode ser colocado manualmente, sem auxílio de um aplicador, mas com um aplicador é mais confortável. Sem o aplicador, basta fazermos um ângulo de 90 graus, imaginem que isto é a minha região abdominal, faço um ângulo de 90 graus e insiro o catéter. Com o aplicador é mais simpático e caso haja alguma aversão a agulhas, que pode acontecer, nem toda a gente está adaptada, embora
seja o vosso dia-a-dia, não quer dizer que vocês gostem de agulhas, nós aconselhamos o uso do aplicador. Como é que colocamos o catéter no aplicador? Com os 2 dedos colocamos aqui assim e com os 2 dedos fazemos isto. E ele tem que ficar encaixado neste local aqui. Esta zona aqui só tem um movimento, ok? Fica aqui encaixado. Pronto. Depois de estar encaixado, o que nós vamos fazer é retirar a proteção dos adesivos. Tem aqui umas pontinhas, podemos pôr o nosso dedo numa extremidade e vamos retirar a proteção da agulha. Depois de retirar a proteção da agulha, vamos nesta parte verde, aqui, puxar para trás no movimento firme e ouvimos um clique. Este clique significa que o catéter está bem colocado e bem armado, está bem? Portanto, é extremamente importante, antes de fazer este movimento de retração daqui da base do aplicador, que o catéter esteja, esta extremidade do catéter esteja bem conectada aqui. Agora, vamos retirar a tampa da agulha, isto é a proteção da agulha. Como é que o fazemos? Fazemos um movimento rotativo e puxamos. E neste momento temos ali a agulhinha que mal se vê. Para aplicar o catéter, os locais de colocação do catéter são exatamente os mesmos locais da administração de insulina com caneta, portanto, região abdominal, 2 a 3 cm afastado do umbigo. Não deve ser colocado em cima de cicatrizes, lipodistrofias, estrias, tudo o que seja alterações da pele, não devemos colocar aí o catéter. Pode ser colocado nos quadris, que também é uma zona de bastante conforto. Também pode ser colocado na face externa da coxa ou no braço. As únicas condicionantes destes 2 últimos locais, quer da face externa da coxa, quer do braço, são, em primeiro lugar, vamos ter um fio ligado e é mais complicado. Em termos de gestão dos fios e onde colocar a bomba. E por outro lado, dependendo da nossa atividade profissional e da nossa atividade diária, são locais que podem serem mais estimulados e, portanto, a administração da insulina e a sensibilidade à insulina ser diferente e aí haver maiores riscos de hipoglicemia. Vou dar um exemplo específico. Eu, por exemplo, na minha atividade profissional, ando muito de um lado para o outro. Se eu tiver um catéter numa coxa, corro o risco. Como é uma zona, como eu estou a caminhar, fazer exercício, é uma zona que é mais estimulada, a absorção vai ser diferente, estamos a falar de uma insulina ultra rápida, vou correr maior risco de ter hipoglicemias. Ao contrário, se for a minha atividade for essencialmente sentada, então a coxa poderá ser uma zona de alternativa para a colocação do catéter. Mas se fizermos uma boa rotatividade dos locais de colocação de catéter, entre a região abdominal e os quadris, será vantajoso para a colocação de catéter, para evitar as lipodistrofias. Temos que fazer uma boa rotatividade. Lembrando sempre que o catéter só é trocado de 3 em 3 dias, ou em SOS, ou seja, ou quando acontece alguma coisa e o catéter se descola, ou porque verificamos que há derrame de insulina que pode acontecer, ou então se as glicemias começam a ficar muito elevadas sem haver motivo para isso, por exemplo, se eu não estou doente, se eu não me esqueci de fazer nenhuma correção, então eu tenho que pensar que poderá ser algo que não está bem com o sistema de infusão. E, portanto, o que nós aconselhamos é trocar tudo, trocar reservatório, trocar catéter, porque muitas vezes a questão e o que está a causar essas hiperglicemias está precisamente no sistema de infusão e por muitas correções que façamos, se o problema está aí, ele vai continuar e não vamos conseguir resolver essa situação e, portanto, corremos o risco de entrar em cetoacidose. Portanto, isso é extremamente importante. Quando surge uma hiperglicemia, temos que tentar perceber o porquê. Se foi falha
na terapêutica, na gestão da terapêutica, nomeadamente das doses de insulina, se foi alguma coisa que eu comi e não corrigi, se estou doente ou se é o sistema de infusão. Pensar sempre na possibilidade do sistema de infusão e aconselho a trocarem sempre tudo, incluindo reservatório e catéter. Então imaginem que isto é a minha região abdominal. Como é que eu faria para colocar o catéter? Verifiquei que a zona não tem lipodistrofias, não tem hematomas, é uma zona íntegra, então vou encostar ao local, basta só encostar, não é preciso fazer pressão, não é preciso fazer prega, não é preciso fazer nada. E aqui o aplicador tem de cada lado estas duas patilhas verdes. Depois de eu encostar, e quando eu quiser, vou carregar nestas patilhas para fazer disparar o catéter. E já está. Ouvimos este barulho e está o catéter introduzido. Agora, vou-me socorrer deste botãozinho aqui no centro para desencravar o aplicador do catéter. E tirei o aplicador, está bem? Antes de retirar a agulha, que é esta pecinha azul, vou, em primeiro lugar, com os meus dedos, ajustar bem o adesivo à volta do catéter. Se não fizer isto, corro o risco de depois, ao puxar a agulha, vir o sistema todo porque ainda não ficou colado. Agora, é só retirar a agulha que me serviu apenas para a introdução do catéter. Portanto, vou carregar aqui nestas duas patilhas para dentro e fazer um movimento único para fora e vou retirar a agulha. A agulha traz este pormenor aqui, com esta patilha assim. Vamos puxar para cima e vamos tapar a agulha e proteger para que ninguém se pique. Ok? E temos o nosso conjunto de infusão colocado. Ok? Agora, falta-nos então fazer um enchimento da cânula. Fizemos o enchimento do tubo, já está preenchido, falta-nos a parte final, que é o enchimento da cânula. No caso, cada caixa de catéteres traz o tamanho dos catéteres e a respectiva dose de insulina que corresponde ao enchimento da cânula. Se for um catéter de 6 mm, teremos que fazer um enchimento de 0,3 unidades. Se for um catéter de 9 mm, teremos que fazer um enchimento de 0,5 unidades. Mas isto não precisam de decorar. Basta consultar a caixa dos catéteres que têm em casa, que tem sempre lá isso discriminado. Pronto. Agora vou então pegar na minha bomba de insulina e eu fiquei na parte do encher cânula. Peço desculpa, do encher cânula. Vou fazer ACT e vou aqui pôr as tais 0,3 unidades porque o meu catéter é de 6 mm. Se fosse de 9 mm, podia perfeitamente aumentar aqui para 0,5, está bem? Portanto, vamos pôr aqui 0,3 unidades e faço novamente ACT. E como veem, a bomba está a fazer o enchimento da cânula. Ok? Está feito a nossa parte de preparação do sistema de infusão. E se formos verificar na nossa bomba de insulina neste momento, a bomba funciona como um telemóvel, tem o seu modo de descanso, ou seja, daqui a alguns segundos não aparece aqui nada, só quando carregamos em qualquer um dos botões é que vem aqui para o menu principal, mas o que nos aparece sempre é aqui à vossa esquerda, à vossa direita, peço desculpa, está então a pilha, que está cheia,
a hora e daquele lado já temos a seringa, o símbolo da seringa completamente cheio. Isto porque eu já coloquei um reservatório novo. E pronto, está o sistema de infusão apto para ser utilizado. Quando nós queremos, por algum motivo, suspender a infusão, o sistema de infusão, desconectar a bomba, seja para tomar banho, seja para ir fazer exercício físico, seja por qualquer motivo que eu quero desconectar a bomba, eu tenho que fazer, em primeiro lugar, ACT, e aqui vai-me dizer, vou procurar onde diz suspender, com estes botões, vou selecionar e faço ACT na mesma. E ele pergunta-me se eu quero suspender e eu vou dizer que sim. Ok? Pronto. E mais uma vez, aparece ali a bolinha preta, como eu tinha dito inicialmente. Esta bolinha preta aparece com preenchimento quando há alguma coisa que está a impedir a perfusão de insulina, seja porque a bomba está parada, seja porque não tem insulina, seja porque há uma obstrução. Quando aparece um círculo com uma linha preta, mas o interior vazio, significa que a bomba está no que nós chamamos de modo especial, ou seja, está a fazer algo para além das funções básicas que ela tem. Para desconectar do catéter, tenho que carregar aqui nestas duas patilhas que tenho para dentro e rodar para o triângulo e tirar. E irei colocar uma tampinha que vem acoplada também com o sistema que vem nas caixas dos catéteres para colocar aqui uma tampa que é igual a esta parte aqui e que eu coloco para proteger o catéter. O catéter nunca anda assim. O catéter ou anda com a bomba ligada ou então tem a tampa para proteção. Está bem? Se eu quiser voltar a colocar o meu sistema de infusão, coloco a tampinha no sentido com triângulo, assim, e depois rodo para bloquear e o meu sistema está apto. Agora tenho que dizer à bomba de insulina que quero reiniciar a infusão. Carrego novamente no ACT e ela diz automaticamente se eu quero reativar a bomba e eu vou dizer que sim. E, como conseguem verificar, aquele círculo preenchido a preto deixou de desaparecer, significa que a bomba está a fazer a perfusão de insulina, está no seu estado, digamos assim, natural. Na memória da bomba, ela está pensada para estar assim, para estar a fazer uma perfusão contínua de insulina. Se há alguma coisa que altera esta situação, ela vai nos avisar. Portanto, é um dispositivo silencioso, que não incomoda, e quando ela nos dá algum tipo de aviso, nós temos que ver qual é o aviso e atuar de acordo, porque esses avisos estão sempre relacionados com a administração da terapêutica. A bomba só alarma em situações em que não consegue administrar a terapêutica, em que há alguma coisa que está a impedir o seu funcionamento normal, ou então, quando eu programei alguma coisa alguma função especial que terminou o seu tempo, como por exemplo uma dose basal temporária ou um bolos prolongado, como nós já falámos na sessão anterior sobre essas funções. Portanto, isto é o conjunto de infusão e o sistema completo. Isto é o que fica conectado ao corpo e a bomba. A bomba pode ser colocada em qualquer local, no bolso da roupa, pode ser colocada, no caso das senhoras, na roupa interior, que também é muito, muito útil, dependendo do tipo de roupa que está a usar. Se está a usar um vestido, não deve andar exposta por causa das temperaturas. A bomba não deve andar exposta ao sol e não há qualquer problema em estar encostada ao nosso corpo. Não há qualquer contraindicação do contacto com a nossa transpiração. Não deve ser levada para o banho,
pelo que sempre que eu vou tomar banho tenho que desconectar a bomba e desconectar a bomba antes de entrar na casa de banho, por causa das diferenças de temperatura. Normalmente quando tomamos banho e se gostam de água mais quente, vai haver ali formação de vapores, e além de formação de vapores, a bomba, a insulina vai aquecer, e portanto quando vierem para uma divisão em que a temperatura está diferente, o que é que vai acontecer? Vamos ter diferenças de temperatura, formação de bolhas de ar no sistema. Como eu disse, as bolhas de ar no sistema não vão prejudicar em nada a vossa saúde, vão sim prejudicar e ser um handicap para uma perfusão plena da insulina. Enquanto não entra insulina, está a entrar ar e vice-versa. Está bem? Portanto, sempre que vemos bolhas de insulina, devemos retirá-las. Quanto aos catéteres, relembrar que são para ser colocados nas mesmas zonas onde onde administramos insulina. Deve haver uma rotatividade dos locais de colocação do catéter, da mesma forma que fazemos a rotatividade para a administração de insulina com caneta. Há determinadas alturas do dia que não são aconselhadas à colocação de catéter, nomeadamente imediatamente antes ou após o banho. Isto porque se eu acabei de colocar um catéter novo e vou logo tomar banho, vou logo molhar o adesivo. Ao molhar o adesivo, eu não lhe vou permitir a aderência completa à pele, portanto incorro no risco de ele ficar descolado e, portanto, haver depois um extravasamento de insulina. Ao contrário, se colocar imediatamente após o banho, o que é que acontece? Por muito que nós sequemos a pele com a toalha, durante algum tempo a pele fica úmida e, portanto, a adesão do adesivo à pele não será a mesma. Porquê é que também não aconselhamos imediatamente antes de ir dormir? Porque não há problema nenhum em trocar o sistema de infusão ao final da tarde ou à noite. Isto deve ser feito numa hora em que haja mais disponibilidade para o fazer, porque como verificamos, exige algum tempo, exige alguma tranquilidade, porque se fizermos à pressa, por exemplo, o enchimento do reservatório, corremos o risco de termos formação de mais bolhas de ar, e quanto mais bolhas de ar se formarem durante o enchimento, depois mais difícil é retirá-las, e muitas vezes mais vale encher um novo reservatório. Com base nisso, é importante fazer numa altura em que haja mais tranquilidade e também dar algum tempo para que eu possa ver se efetivamente o sistema ficou bem, está a funcionar a 100%, ou se há alguma coisa que eu tenho que corrigir. Se eu, por exemplo, troco todo o sistema de infusão, vou logo para a cama e por acaso sou uma pessoa que adormece logo, eu não vou verificar que o sistema não ficou bem. E o que é que vai acontecer? No dia seguinte só vou, quando acordar, é que vou ver ou insulina derramada ou que o catéter está descolado, e portanto estive muitas horas sem insulina. E isso vai se repercutir nas minhas excursões glicémicas, ou seja, vou ter hiperglicemias. Portanto, a bomba de insulina efetivamente dá uma liberdade muito grande em relação às canetas, permite-nos um autocontrole e uma autogestão da terapêutica e da doença efetivamente muito melhor. No caso das pessoas que têm muitas hipoglicemias e assintomáticas, a bomba de insulina diminui drasticamente o número de hipoglicemias, mas tem como desvantagem ser mais fácil entrar em cetoacidose. E porquê? Porque por causa do sistema. Pode haver alguma oclusão, alguma coisa que não esteja bem, e daqui a algum tempo, quando vocês estiverem plenamente adaptados à terapêutica, vocês só vão olhar para a bomba e para o sistema quando tirarem a roupa, ou então quando quiserem ir tomar banho, quando precisarem de mexer na bomba. Durante o dia, nem se vão lembrar que têm bomba de insulina. E, portanto, neste sentido, há o risco maior de se alguma coisa não estiver a funcionar bem, fazermos hiperglicemias e entrar em cetoacidose. Portanto, essa é uma das desvantagens da bomba de insulina. Como nos dá mais liberdade, também corremos o risco de, se não observarmos de vez em quando, ao longo do dia, como é que está o sistema, de corrermos esse risco. Portanto, há que prevenir, e a forma de prevenção é, sempre que eu vou mexer na bomba de insulina,
que pelo menos vou mexer quando for fazer as minhas refeições, olhar para o sistema para verificar se está tudo bem, se o adesivo do catéter não está molhado, se não há edema, portanto inchaço à volta do catéter, todas estas questões. Se o fio não está dobrado, basta que o fio esteja assim, que o sistema de infusão já não vai ser completo, portanto o fio como está, não ter quebras. Se tiver quebras, a infusão não ocorrerá na sua totalidade. Muitas vezes essas quebras não são suficientes para impedir que haja uma perfusão completa de insulina e, portanto, a bomba não consegue detectar oclusão, mas o que acontece é que a eficiência da entrada da insulina não é igual e, portanto, poderá levar a aumento dos valores glicêmicos. Não sei se têm alguma questão. Eventualmente, se tiverem alguma questão, podem colocar na próxima sessão que vamos ter via Zoom. Hoje ficaríamos por aqui falando desta questão dos catéteres. Alguma dúvida? Disponham. Muito obrigada pela vossa atenção.